O Colégio Dante Alighieri foi fundado no dia 9 de julho de 1911, 100 anos atrás. Mas o que ninguém sabe é que nesse mesmo dia, na casa ao lado, nasceu Vicenza Pasqualini. Sua vida e o colégio estariam intimamente ligados no futuro, onde ambos seriam exemplos de honra e disciplina. Ela entrou no colégio com 7 anos de idade. Posteriormente foi aluna numa turma só de garotas. Na época, existiam classes diferentes para garotas e garotos. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o colégio passou a se chamar Visconde de São Leopoldo, pois era preciso disfarçar o fato de que era um colégio italiano, já que o Brasil era inimigo da Itália. Foi no período em que Vicenza, após cursar o ensino superior, começou a dar aulas no colégio, onde fez história como professora profissional, exemplar, implacável. Hoje a tradição do colégio e Vicenza se confundem. Havia uma professora Vicenza, entendeu? Que naquela ocasião ela já dizia que tinha nascido no dia em que o colégio se fundara, né? Dia 9 de julho de 1911. Essa professora Vicenza, ela era muito nervosa, sabe? Ela, quando a gente fazia coisas erradas, era coisa de castigo. E punha a gente também atrás da pedra, no quadro negro, tinha um quadro negro, onde ela escrevia com 2 faces. Quando terminava de fazer as aulas, ela virava a segunda parte e tinha as linhas para a caligrafia. Naquela época a gente aprendia a fazer a caligrafia bem posicionada, compreende? E um belo dia eu fiz alguma traquinagem na classe e fui parar atrás da pedra, entendeu? Foi de castigo. Naturalmente, sabe, a gente começa a falar e tal. E ali eu fiquei, comecei a brincar com o quadro. Tinha 2 estaquinhas prendendo aquela história. E eu não sabia que aquilo ali, se eu tirasse as 2, aquilo poderia virar, entendeu? Então eu fiquei atrás do quadro e comecei a brincar. E puxei uma, tirei, não aconteceu nada. Ah, se não sai, essa estaca não estava fazendo falta aqui. Era mania de criança e tal. Fui pro outro lado e puxei. Quando eu puxei a outra, a tábua virou e bateu na cabeça da professora. Então vocês imaginam, a Vicenza ficou alucinada, entendeu? Ela me pôs de castigo fora da porta, entendeu? Mas aí depois ela reconheceu que eu era pequenininho, né? Porque naquela época, hoje o tratamento com as crianças é diferente, né? Pedagogicamente. Naquela época a gente, às vezes, ficava no canto da sala, não eu só, tem muitos, né? Faziam coisas erradas, ficavam de cabeça, de costas para a sala e olhando para o canto a aula inteira, entendeu? E às vezes até umas palmadinhas na mão, né? Na mão com uma tabuinha, entendeu? Então a educação era assim, um pouquinho mais rígida. Ela tinha um conhecimento profundo de psicologia. Sabe, segundo relatos, quando um pai tinha problemas disciplinares com o filho, ela sempre se pergunta por que os filhos respeitam mais a ela. Ela sempre diz sim, que ela batia mais forte que os pais. Não, mentira, não, pai. Na classe, entende? E era um planador, sabe? Um planador é um avião que é acionado pelo vento. Ele começa, é colocado no ar por meio de um outro que o puxa, não é? E ele estava tranquilo, ele tinha saído lá do campo de Marte, que é justamente nessa direção sul aqui. E então nós estávamos na classe e a professora, a nossa querida professora Vicenza, ela ouviu um barulhão e disse: espere, deve ter acontecido alguma coisa. Ela saiu, veio aqui no portão e verificou que havia um objeto caído lá sobre 2 pinheiros altos, sabe? E um cidadão pendurado com um capacete, era de couro marrom, de óculos grandes, era um aviador, entendeu? Então ela ficou assustada no começo e foi correndo ao telefone aqui e chamou os bombeiros, porque ela tinha medo, não sabia se era avião, se era planador, não dava para identificar. E podia pegar fogo ali, e se pegasse havia outras árvores, alguma fagulha podia vir ao parque, né? E incendiar o parque e tal. Ela voltou para a classe, depois que achou que era uma coisa muito importante para a gente ver, nos levou a todos para assistir esse desastre. E foi um momento assim, de grande rebuliço. Chegou
chegaram os bombeiros, naquela época eram carrinhos mais demorados para chegar, vieram lá da Praça da Sé, vermelhinhos, nós nunca tínhamos visto um carro de bombeiro. Eu não cheguei a ter aula com ela, mas o seu método de ensino influenciou toda uma geração de professores. O jeito que ela ensinava é muito importante entre nós aqui do Dante. Dizem que ela era a professora exemplar, sabe? E um casal de preguiças, sabe? Bicho preguiça, que estava atravessando a rua. E a professora era muito ativa, né? A professora Vincenza, entendeu? Era muito ativa e ela, verificando isso, também achou interessante que a gente visse pela primeira vez, porque você sabe que a preguiça, ela fica nos altos das árvores, comendo lá algo que é doce, ela gosta de aquelas favas doces, de umas certas árvores, né? Mas nesse dia eles resolveram, o casal resolveu descer, estava atravessando aqui a Peixoto Gomide, logo ali entre a Peixoto Gomide e a Alameda Santos. E parou o trânsito era pequeno, era pouquíssimo, eram 3, 4, 5 carros, já era um grande, juntaram-se. Então aquela confusão ela nos levou também para ver as duas preguiças. E depois havia ali também na esquina um sorveteiro, um carrinho, um carrocinha com um burrinho, entendeu? E 2 grandes latões de sorvete. Um era de creme e outro era de chocolate, que era o sorvete que mais se tomava na época. Não havia essa possibilidade de você ter sucos disso, sucos daquilo, mistura, nada disso. Professora, como é que esse sorvete que está fazendo aí, entendeu? E ela então resolveu comprar para todos nós. Não eram muitos, não éramos 20, éramos 15, 20. 15 éramos, mas éramos 15 alunos. E aí ela ofereceu o sorvete para todo mundo e foi um sucesso, misturando chocolate com creme. Entendeu? Foi uma delícia. É outro espetáculo. Vincenza foi uma professora inesquecível. Até hoje, eu às vezes paro para pensar. Eu me lembro das palmadas que ela me dava, mas eu acho que a Vincenza foi uma das pessoas que mais me incentivou a seguir a minha carreira, que eu exerço até hoje. Professor? Não, eu fui treinador de boxe quase a minha vida inteira. Brincadeira. Apesar de todas essas brincadeiras que se proporcionaram durante todos os anos que se passaram por ela ser uma professora muito rígida, ela nunca encostou um dedo em um aluno. Professor, a gente gostaria de perguntar, mas... Não, professor. Próximo.